Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao desenvolvimento desse controle de funcionários, né? O CRUD aqui. Na aula passada, nós preenchemos a caixa de combinação, né? Aqui o Combo Box, através de uma consulta do banco de dados. Então, aqui, quando eu clico agora na caixa de combinação aqui, ele já traz as profissões que estão cadastradas no banco de dados em ordem alfabética. Se a gente vier aqui no banco de dados e fizer uma consulta lá na tabela profissões, a gente tem exatamente aquelas profissões ali que eu fui mostrado. Bom, agora o que a gente vai fazer nesse exato momento é pegar e manipular o nosso botão salvar, porque agora quando eu salvar uma informação na tabela funcionário, eu tenho essa nova coluna que é a profissão, que é o ID da profissão. Essa coluna profissão faz a associação da minha tabela funcionário com a minha tabela profissão. Então, quando eu fizer um novo registro de um funcionário ou eu alterar os dados de um determinado funcionário, eu também tenho que salvar no banco de dados a sua profissão. Então vamos começar a fazer essas alterações aí. São alterações simples, poucos comandos a gente vai ter que fazer. Então, quando eu clicar aqui no botão salvar, vou dar dois cliques aqui no botão salvar, primeira coisa que eu vou ter que fazer é aqui no meu insert, então além de eu inserir agora na tabela funcionário nome, salário e idade, eu tenho que inserir também a profissão. E aí, como eu estou inserindo uma nova informação numa nova coluna, eu tenho que passar como parâmetro o valor que essa coluna vai ter. Então, eu crio aqui um arroba profissão também. Aí o meu else também, se não for uma inserção, eu vou fazer uma atualização. Então, também eu tenho que fazer aqui. Tenho que fazer que a profissão recebe um parâmetro profissão também, tá? Quando o ID for igual àquele ID ali. Feito isso, adicionamos aqui, tanto no comando SQL insert como no comando SQL update, o parâmetro profissão. Então a gente tem que definir esse parâmetro aqui, ó. Então, comando.parameters.add with value, adicionar um parâmetro com valor. Esse parâmetro ele chama profissão e ele vai receber um valor que vai vir lá do combo box. Combo box profissão. Qual o atributo que a gente vai pegar? O atributo selecionado, selected. Aí eu tenho algumas opções. Tem o selected index, que é quando eu coloco fisicamente, manualmente, os dados lá no meu combo box. Eu tenho o selected item que pega o próprio objeto, tá? Então esse selected item tem tanto o valor como o texto do objeto. O selected text, ele pega o texto que está aparecendo quando eu selecionar. Então, ele pega o valor advogado, médico e o valor professor. Mas no banco de dados o que a gente quer salvar é o valor referente ao, ao advogado, ao médico e ao professor, ou seja, o seu código, o seu ID, que está armazenado lá no banco. Então, a profissão aqui, que é um inteiro, ele vai receber o combo box cb profissão.selected value, tá? Então essa é a forma que a gente pega o ID da profissão. Basicamente é isso, somente isso que a gente vai fazer. Bom, aí vou executar aqui e vou testar. Executei aqui, vou fazer um novo cadastro. Vou cadastrar aqui o José da Silva. Ele tem a idade de 48 anos e ele tem um salário de R$ 3.000. Vou selecionar a profissão dele aqui. Com esse salário, né, ele é médico ou advogado. Então, o professor é difícil salário desse, né? Então, vou colocar aqui que ele é um advogado. Cliquei em salvar. Funcionário cadastrado com sucesso. Quando eu volto aqui no meu banco de dados, ó, vou fazer uma seleção na tabela funcionário. Vamos ver o que ele vai me retornar.
retornou aqui, ó, o José da Silva com a idade, o salário e a profissão, retornou o ID 3. Vamos ver se realmente o ID 3 é referente ao advogado? Vamos ver? Vou executar aqui. Retornou aqui, ó, o ID 3 referente ao advogado. Então, está corretamente. Vamos fazer uma alteração aqui de uma informação. Vamos pegar um funcionário e alterar a informação dele. Selecionar aqui a tabela funcionário. Vou pegar o funcionário que tem o ID 4, que é o Paulo. Ele está com a profissão 1. Tá? A profissão 1, se eu não me engano, é médico. Vamos fazer essa alteração aqui. Então, eu venho aqui na consulta, digito o ID 4. Ele retornou aqui, Paulo. Porém, o Paulo, a profissão dele não é advogado que está cadastrado. A profissão dele era médico, não é? Se eu não me engano. Vou selecionar aqui o ID 7 aqui, que é o do José. Trouxe advogado. Mas se eu selecionar aqui o Paulo, nota que ele trouxe advogado. Então, a gente vai ter que consertar isso aí. Para quando clicar na pesquisar, ele também trazer a profissão correta. Nota que aqui, independente da profissão, ele está trazendo aqui para mim a informação é apenas o ID do advogado aqui. Então, antes disso, vamos dar uma atualizar a informação do Paulo aqui. Vamos colocar que o Paulo, ele é um professor. E aí é claro que ele vai ganhar menos do que isso. Cliquei em salvar. Funcionário atualizado com sucesso. Vou lá no banco de dados e vou ver se realmente atualizou. Executei aqui, notem que o Paulo, ó, ele recebeu agora o ID, alterou o salário dele para 2.500, o ID 2, que é o ID referente à profissão do professor. Quando eu retorno aqui o Paulo, ó, ele trouxe o professor porque era o último que estava selecionado. Mas, por exemplo, eu vou clicar em novo aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele não vinculou. Quando eu cliquei aqui em pesquisar, não vinculou a a profissão correta. Então, como que eu vou corrigir esse erro? Volto aqui no meu design, venho na opção consulta, dou 2 cliques no botão pesquisar, e aí eu seleciono tudo da tabela funcionário, e aí se encontrar uma linha, ou seja, se retornar algum registro, além de eu preencher as informações das caixas de texto, eu vou preencher o combo box também. Então, o meu combo box profissão, ponto, selected value, vai receber dt de índice 0, ponto não, desculpa. Qual que é a coluna do banco? A coluna profissão, ponto, toString. dt.rows, ponto, toString. Abre e fecha parênteses. Feito isso, vamos testar aí para ver se está funcionando. Vamos ver se ele realmente vai trazer a profissão correta. Executei. Vou trazer aqui o Paulo, o ID 4, trouxe professor. Vou pegar outro aí. O ID 1, médico, Maria Aparecida. O ID 7, acabamos de cadastrar, se não me engano, cadastramos como advogado. Trouxe aqui como advogado, então está correto. Essa informação está correta. Bom, por essa aula é apenas isso. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma nova aba aqui, que vai ser para exibir todos os funcionários cadastrados. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar, preencher o Data Grid View e recuperar os dados deles através do Execute Reader. Então, essa é a próxima coisa que a gente vai estar vendo. Também vamos manipular as propriedades e os eventos do Data Grid View e colocar um botão Data Grid View. Até a próxima aula, pessoal!